Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal. Sou Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, outra vez tendo o privilégio de dividir a mesa com meu amigo, jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. E aí, Marcelo? E aí, Roger, tudo bom, pessoal? Tudo beleza? Beleza. Então, hoje aqui no nosso podcast, nós vamos comentar, né, Marcelo, a respeito de três documentários brasileiros recentes que estão ou chegaram há pouco aí, estão disponíveis agora nas plataformas aí de streaming, ou estão entrando em cartaz nos cinemas. E a produção de documentário brasileiro é um dos conteúdos audiovisuais mais interessantes que a gente faz aqui no país. Tem filmes e séries documentais abordando virtualmente todos os assuntos, e é uma produção que tem crescido mundialmente nos últimos anos, mas por conta muito especialmente da facilidade, né, do ponto de vista tecnológico, para sair na rua e gravar a realidade, registrar o que está acontecendo no mundo, mas também por conta de uma tradição mesmo que a gente tem aqui no Brasil do cinema documental, da reportagem cinematográfica e televisiva. Então, é uma expressão que a gente sempre gosta de destacar, são os filmes documentários brasileiros, que muitas vezes não têm a mesma visibilidade que os filmes de ficção, não atraem a mesma quantidade de público, ainda que em algumas vezes esse paradigma seja quebrado. A gente já falou aqui no programa várias vezes sobre documentários. Recentemente teve uma edição totalmente dedicada aos documentários musicais brasileiros, e hoje a gente vai falar de três documentários que, em comum, tem a questão de traçar um panorama da política e da sociedade brasileira dos últimos anos. Os temas, principalmente de um deles, mais diferenciado, mas o pano de fundo sempre é o Brasil e as sombras também do autoritarismo. E a gente vai começar falando, né, Marcelo, de Apocalipse nos Trópicos, que é o filme mais recente da realizadora Petra Costa, e é um filme que está disponível, né, no catálogo da plataforma Netflix. E é um filme muito interessante, foi exibido no Festival de Veneza do ano passado, e que trata especificamente da influência, do crescimento e o histórico da presença do pensamento e das forças ligadas às igrejas neopentecostais aqui no Brasil, especialmente na política, galgando e tendo atuação decisiva na escolha, nas eleições de parlamentares, nas indicações de ministros ao Supremo Tribunal Federal e nas eleições também para presidente da República. Marcelo, fala um pouco o que tu achaste desse documentário, que eu reputo como o mais interessante, o mais consistente dessa documentarista Petra Costa. Eu concordo, também acho ele superior no que se propõe ao Democracia em Vertigem, que foi o projeto anterior dela, que investigou lá o afastamento da Dilma, né, do impeachment. E que foi indicado ao Oscar, foi indicado inclusive, ao de Oscar, documentário. foi né? indicado ao Oscar, mas esse eu acho que é um projeto, não só pelo tema ser, eu acho muito mais interessante, porque o impeachment da Dilma era um documentário que analisava bastidores, mas bem ou mal ele foi acompanhado em loco, assim, né, durante todo o processo, Exato. pelo noticiário, no dia a dia era muito presente aquelas discussões, e apesar dos bastidores não trouxe, assim, pelo menos para mim, grandes novidades assim em relação ao que a gente estava acompanhando. Já o Apocalipse nos Trópicos eu achei muito interessante, porque ele faz um panorama assim histórico de uma coisa que a gente se deu conta mais recentemente, assim, que é essa influência, né, dos evangélicos na política brasileira, mas que ele vem se desenhando há muito tempo. E esse é o grande mérito do filme, assim, de colocar... Porque agora a gente vê hoje, assim, esses pastores, o Silas Malafaia influindo, convocando atos públicos a favor do Bolsonaro,
esses deputados que foram eleitos, toda a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, como fala, Sim. que surgiu como tem os expoentes, tipo o Nicolas Ferreira, que é uma grande voz do bolsonarismo, e a gente fica pensando da onde surgiu esse pessoal, né, de onde vieram. E o documentário, ele retrocede, assim, algumas décadas, pelo menos lá no começo dos anos 2000, para mostrar, inclusive, como essa influência foi se construindo, assim, pouco a pouco. Porque ela não era tão presente. Assim, eu posso fazer um paralelo com a questão também do futebol, por exemplo, que hoje ela está predominante. E na política, acho que foi quase a mesma coisa. Assim, lá nos primeiros governos do Lula, quando teve uma aproximação até do próprio Lula com a Igreja Universal, lá com os pastores, quando a TV Universal foi criada pelo Edir Macedo para ser uma concorrente da Globo, contou inclusive com o apoio do Lula. E naquela época ela já estava dando os pitacos na política, e surge essa figura que acaba sendo o guia do documentário, que é o Silas Malafaia, que é um pastor do Rio de Janeiro, que não tem cargo público. O negócio dele é a igreja, é um pastor, e ele usa todo esse poder. E que eu achei surpreendente no documentário é a forma, né, Roger, como ele se expõe. Não, exato, ele fala, abre o coração, abre o jogo, literalmente, assim, abre o jogo. Sim, e diz que realmente ele indica, ele faz, ele chama o presidente na chincha, ele coloca o rebanho dele à disposição, a favor ou contra, e manipula, né, todos os rumos recentes da política brasileira. Acho que passa por esse homem ou pela igreja evangélica. Só se a gente for ver hoje como está relações de força no Congresso, a gente vê a importância dessa turma, principalmente nessa pauta dos costumes, que foi tão forte a bandeira do Bolsonaro lá em 2018, que foi imposta a questão com a ideologia, a chamada ideologia de gênero, questão de sexo, questão do aborto. Foram coisas que pegaram muito pesado com o Lula, assim, e depois com o Haddad, lá em 2018, e que foram se desenhando e hoje são muito presentes, assim, né? E agora, a impressão que eu tenho ao ver o documentário é que a coisa se consolidou de tal forma que vai ser difícil recuperar. Não, sem dúvida. Eu acho que é um caminho meio sem volta, né? Mas essa influência, ela está muito entranhada no imaginário, na vida, no cotidiano, das pessoas, da população brasileira. A gente tem visto o crescimento de fiéis dessas religiões neopentecostais, evangélicas. Até o último censo do IBGE diz que houve crescimento, mas não tão acelerado quanto se estimava, mas de qualquer maneira, sim, está crescendo, está quase chegando, se aproximando da maioria que ainda é católica, que se diz católica no Brasil. O documentário fala, né, que 70% hoje dos que declaram religião são evangélicos, assim, dos eleitores. Então a gente fica tentando entender. Uma coisa que me chama a atenção é a questão do fanatismo, né, Roger, que fala ali, porque uma coisa é tu ter a liberdade de crença, que é defendida por todos os partidos, mas nesse caso evangélico entra numa cruzada moralista, evangelizadora, assim, que praticamente tenta silenciar todas as vozes discordantes. E isso é o lado perigoso do negócio, assim, não a questão da religião em si, porque o próprio documentário destaca que tem a questão da igreja evangélica, que trabalha assim com caridade, sem esse lado mercantilista, assim, mas esse lado que o mercantilismo televisivo desses pastores que são midiáticos, com o uso das redes sociais atualmente, com o lado político, é muito perigoso, assim, eu acho. E é o que eu acho também interessante, né, Marcelo, nesse filme da Petra Costa. É notável essa presença do Silas Malafaia, dizendo com franqueza o que ele pensa a respeito das coisas, se colocando, como tu bem disseste, numa espécie até de protagonismo do que está acontecendo, especialmente ali nesses grupos mais ligados à direita e extrema-direita, no parlamento e com o próprio Jair Bolsonaro. E mesmo que ele esteja garganteando muito, né, a respeito da sua influência, olha, se tiver 20% ou 30% do que ele diz for efetivamente a verdade, já é demais
essa presença aí dessa figura. E o que eu acho mais notável nesse filme, Marcelo, que eu acho que o distingue dos outros documentários dirigidos pela Petra Costa, muito particularmente com Democracia em Vertigem, é que essa realizadora ela sempre coloca questionamentos próprios, impressões, a própria biografia dela muitas vezes se imiscui na história. O que é interessante, o que é legal, ela se coloca dentro dos objetos que ela está filmando, né, dos assuntos. Mas eu acho que em Democracia em Vertigens talvez fica um pouco excessivo e fica um pouco rebarbativo e derrapa em alguns instantes. Nesse filme, ela também se coloca, mas de um jeito que eu acho mais num papel de ouvinte, de espectadora, do que de proponente. Ela reconhece o seu desconhecimento quase completo ela fala desse que foi universo. Ler a Bíblia. Exato, do evangelismo, dessas religiões neopentecostais e do imaginário, que também tem a ver, para além da religião, o imaginário dessas comunidades, da sociedade que é ligada a essas religiões, e ela vai estudar a Bíblia, ela vai ouvir pastores, ela vai buscar e narrar no filme a origem desses evangelizadores que vêm da televisão e que vêm dos Estados Unidos, teleevangelizadores, que desde os anos 1950 os Estados Unidos tinham uma influência enorme. A partir de meados dos 1960 começam a ter também aqui no Brasil. E aí há uma certa lógica para quem não conhece tanto assim dessa história e se surpreende como como esses pastores têm tanta influência atualmente na vida brasileira. Eu acho que essa recuperação que ela faz ilumina muito disso e nos aproxima para entender um pouco mais a respeito desse fenômeno. Então, eu gostei muito e recomendo, acho que o Apocalipse nos Trópicos aí da Petra Costa. Roger. E só um complemento, eu acho que um grande destaque do filme é que não tem, pelo menos não me pareceu assim, nada de preconceituoso, jocoso, ou ela é bem assim, respeitosa ou assim, de um olhar superior de uma Exato. pessoa que se assume laica. No início do filme, ela já disse que não... Tanto que o Roger falou e ela disse que pegou para ler a Bíblia, para conhecer, mas em momento algum tem esse olhar preconceituoso e de superioridade, de deboche, assim, com esse fanatismo dessas pessoas, porque isso aí eu acho que até comprometeria o objetivo do filme. O que é assustador é isso, né? Assim, pelo menos para mim pareceu que a naturalidade, como essa coisa se entranhou na vida pública brasileira, assim, ao ponto de ajudar a eleger um presidente e de ajudar a eleger uma bancada super conservadora, que é a que a gente tem hoje no Congresso. Assim. Bem, a gente vai para um intervalo rapidinho, na volta vamos falar de outro documentário que também aborda esse universo da política nacional recente, suas contradições e suas polarizações. Já voltamos. Estamos de volta, então, com o Cineclube Matinal. Hoje a gente está falando de 3 documentários brasileiros com assuntos candentes e que estão chegando agora, né, para disponibilizados ou no cinema ou no streaming. E vamos falar agora de No Céu da Pátria desse Instante, que é o novo filme da diretora e roteirista Sandra Kogut, de uma forma meio semelhante ao Apocalipse nos Trópicos, que a gente falou no bloco anterior, né, o filme da Petra Costa, também fala No Céu da Pátria desse Instante desse momento dramático e ideologicamente polarizado que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, especificamente nesse caso, a eleição para presidente de 2022. Então, acompanhando campanha e militantes, tanto simpatizantes, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Eu acho que o filme ganha muito no final, né, Marcelo? Sim. Tem uma tensão com essa disputa aí. Eu queria te ouvir falar a respeito desse filme. Não, eu concordo. O filme ele demora a engrenar, mas porque ele tem todo um prefácio ali, vai até a metade com os preparativos da eleição de 2022, acompanhando 2 grupos, né, distintos de bolsonaristas e de eleitores e petistas, no caso.
Que eu não achei assim, muito interessante, assim, porque fica com detalhes lá de formação de mesários, orientação das eleições, como proceder, coisas muito assim, para mim, desinteressantes. Mas aí, como tu bem falaste, lá quando entra lá na apuração, né, a partir dali que ele começa a acompanhar dois grupos, um de bolsonaristas evangélicos, assim, que ficam rezando, orando na frente da televisão, e um grupo de eleitores do Lula, e aí consegue captar toda a tensão que foi aquele domingo, né, até sair os resultados. E é uma catarse que foi, a decepção do outro lado, assim, e mostra, assim como no filme da Petra, essa questão da força, assim, da influência dos evangélicos, né, assim, porque esse grupo de bolsonaristas é um grupo de pessoas religiosas, assim, né, que ficam orando, torcendo, benzendo ali na frente da televisão. Mas eu acho que o filme, além de demorar a chegar nesse ponto, que é o ponto mais interessante, ele também é muito econômico nas cenas, que essa aqui, para quem está assistindo, assim, do 8 de janeiro, lá em Brasília, ele acaba sendo muito superficial, assim, porque ele passa rapidamente por aquele momento de tensão, que foi o não reconhecimento da vitória do Lula, o acampamento nos quartéis e depois a insurreição lá do 8 de janeiro. Essa parte é muito acelerada, fica muito, acho que, descontextualizada do resto do filme. Assim, eu acho que isso aí faltou um equilíbrio. Por exemplo, eu gostaria de ver mais ali acompanhar essas pessoas mais nesses períodos ali do 8 de janeiro e subsequente, assim, que eu acho que ficou meio capenga o filme nessa estrutura, assim. Eu acho que talvez, Marcelo, eu concordo em grande parte contigo. Eu acho que talvez, tentando entender essa questão do porquê dos ataques e da destruição, do vandalismo do 8 de janeiro não estarem tão presentes no filme, acho que talvez não tenha sido realmente o foco principal da diretora, da Sandra Kogut. Talvez ela ache, inclusive, que tem outros filmes, como o próprio Democracia em Vertigem, ou outros documentários, outros registros aí que deem conta melhor, talvez, disso. E o que eu acho a respeito daquele todo... tem toda uma parte do filme, grande parte do filme, é dedicada aos preparativos da eleição do ponto de vista mesmo de pessoas que vão trabalhar, seja como mesários, seja como os fiscais, né, de partidos, especialmente são os fiscais, são mulheres fiscais relacionadas ao PT. Na verdade, a maioria dos depoentes são mulheres, e a maioria são ou ligadas ao PT ou ligados, de alguma maneira, à justiça eleitoral, funcionários, mesários convocados, né? Tem um núcleo representativo dos eleitores, dos entusiastas de Bolsonaro, é menor numericamente no filme. Mas eu acho que eu acho que eu entendi qual é a ideia da Sandra, é valorizar, mostrar para as pessoas, para o público, a importância do sistema eleitoral brasileiro, a importância de votar, a lisura e o processo sem fraudes que envolve a votação em urna eletrônica, todos os procedimentos e os estágios de checagem, de segurança, para que não haja fraude, alteração nos resultados, manipulação de votos, etc. Porque mostra em vários lugares do Brasil, né, Marcelo? Especialmente, tem um bom destaque no filme, uma região do Pará, em que as urnas e os mesários, os fiscais, têm que se deslocar em embarcações até as comunidades. Né? E o empenho dessas pessoas, e são pessoas que muitas delas não estão ligadas a partido nenhum, elas são apenas defendendo, fazendo o seu trabalho de proporcionar uma eleição com lisura e convocando, tem uma série de encontros assim, né? Falam com as pessoas que são chamadas e tenta esclarecer para elas o quão importante do ponto de vista cívico
do fortalecimento da democracia, do ponto de vista de cidadania, participar desse processo das eleições, que foi tão, no final das contas, vilipendiado pela extrema-direita, especialmente depois da derrota nas urnas para o Lula. Mas concordo muito contigo de que o filme ele fica muito mais arrastado durante boa parte dele, que ele só no terço final, digamos assim, no último ato, que ele ganha mais dinamismo com essa contraposição entre os dois grupos, né? Apoiadores de Lula, apoiadores de Bolsonaro, acompanhando as apurações tanto do primeiro turno quanto do segundo turno das eleições. E tem o personagem, né, que ela acompanha, que é o caminhoneiro, que no final tem a ver com isso que tu falaste ali, que ele está incrédulo ainda com a confiança das urnas eletrônicas, né? Porque ele fica falando lá que não confia, que não acredita, e ela questiona por que tu não confia, baseado em quê? Ele não e ele sabe não dizer. sabe. Ele diz que não. É o que diz, é o que o WhatsApp diz. É o que então, essa amarração final ali realmente é interessante, porque mostra esse grau de alienação e de desconfiança que essa parte que é expressiva do eleitorado, ali, metade do Brasil vive nessa bolha, né? Exato. Então, nesse aspecto, ele é muito interessante. Assim. E aí ele encerra esse personagem diz uma frase que eu acho sensacional, que encerra a narrativa do documentário. A gente também acho que encerramos aqui essa parte desse filme com essa frase, com essa ideia. Ele está conversando com a diretora, com a Sandra Kogut, né, numa entrevista, numa ligação, né, por computador, né, remota, e ele diz assim: olha, Sandra, acho que é melhor a gente parar por aqui, porque eu não sei em que Brasil você vive. Eu vivo no Brasil, pelo jeito, e você vive em outro Brasil. E é uma síntese absolutamente perfeita do seu Ferreirinha, que é um caminhoneiro, da situação que a gente vive no Brasil. São dois Brasis, pelo menos dois Brasis, que não se entendem e não falam a mesma língua, apesar de dividir o mesmo território e talvez vivenciar a mesma realidade, porém enxergam muito distintamente um do outro. É complicado. Marcelo, vamos para o intervalo, depois mais um documentário aí para a gente encerrar a fatura de hoje. Já voltamos. E a gente está de volta com o Cineclube Matinal, hoje dedicado a documentários brasileiros. Agora, nesse terceiro título que nós vamos falar aqui, vai mudar um pouco a toada aqui da nossa prosa, porque nós vamos falar de futebol, mas é um futebol perpassado por política também, né, Marcelo? Sim. Placar, a revista militante, é um filme, um documentário bem curioso, bem interessante, tem direção geral, edição do Ricardo Corrêa, que foi jornalista, editor, né, da Placar durante um período, e que recupera a história dessa revista absolutamente central mesmo na história, sem dúvida, da imprensa esportiva, mas não apenas, da imprensa brasileira como um todo. O Placar é uma revista antológica e que faz parte da minha infância e adolescência, acho que é do Marcelo também, e de milhões de brasileiros e brasileiras, né? Exato. Eu gostei do documentário, Roger, porque assim, sempre fui um leitor da Placar, principalmente na minha juventude, assim, na adolescência, muito em razão do sucesso do Inter ali nos anos 70. Teve sucesso do Inter? Entregando a idade já. Então eu virei um colecionador da Placar, fazer assinatura. O meu avô era assinante também da Placar, e eu cresci tendo a revista como uma grande referência, assim, mas muito na questão do futebol, até por questão da minha idade ali de pré-adolescente, adolescente. E o documentário, ele mostra um lado da Placar que eu, na época, não me atentei a isso, não me ligava nisso, e depois, como eu parei de ler a Placar, eu não acompanhei mais. Mas que é esse lado, assim, que justifica esse subtítulo militante, assim, porque foi uma revista que surgiu no contexto ali de 1970, 1970, né? Foi a primeira edição dela, em março de 1970, no auge da ditadura militar, e ela foi como a partir do futebol, uma veia de escape, assim, para grandes jornalistas, assim, que ela abrigou na sua redação, a fazer também grandes reportagens que, de certa forma, desafiavam a censura, assim.
Então, o documentário lembra as grandes reportagens que a Placar fez, os grandes ídolos, como, por exemplo, eles denunciaram a máfia da loteria esportiva, que era uma instituição no Brasil, né? E a Placar foi a que denunciou a manipulação, que hoje a gente vê essa discussão presente aí com as bets e coisas, a desconfiança de resultados de futebol arranjados. A Placar fez uma grande reportagem falando disso. E também a questão dos ídolos que a Placar acompanhou, grandes momentos da política, assim como, por exemplo, a fase da democracia corintiana, que foi um momento de ruptura no futebol, assim, que mostrou um lado não alienado dos jogadores, né? Sim. A gente estava acostumado ali com Sócrates, Casagrande, foram jogadores que desafiaram um pouco a autoridade. Sim, queriam participar das decisões do clube, né? Sim, e foi muito abrangente essa questão da democracia corintiana. E o documentário ele vai entrevistando jornalistas que fizeram parte, né? Principalmente o Juca Kfouri, que foi o editor e o principal o responsável pela revista ao longo de décadas. Grandes ídolos, né? Como a gente está vendo aí, o Zico, o Falcão. E tem o Rei Pelé, né? O Rei Pelé. Eu acho, pelas imagens, que foi uma das últimas participações do Pelé. É provável que seja. Entrevistas, que é muito interessante. Que o Pelé meio que abraçou uma questão que foi muito decisiva da Placar, né? Que foi o encampamento da Diretas Já, ali em 1984, o movimento lá. E o Pelé, ele era tido como um jogador alienado, não muito ligado em política, assim. Sempre estava lá posando com presidentes tempo da ditadura militar. E a Placar fez uma capa histórica, né? Convenceu ele a vestir uma camiseta Diretas Já. E causou muita polêmica, assim, a história é muito boa quando contada pelo fotógrafo. O fotógrafo que recuperou a história. Exatamente. E mostra a importância, né? Que a foto quase não saiu, ela ia ser publicada na Veja, daí, que era do mesmo grupo, né? Da editora Abril. Aí voltou para Placar e causou grande repercussão na época, assim, porque era um momento muito decisivo para a história brasileira. E o Pelé, que era o grande ídolo do esporte, estava lá com essa camisa da Diretas Já. E o filme vai contando essas histórias, assim, principalmente com esses jogadores. Casagrande, o Falcão, o Zico. Inclusive, Roger, o Falcão fala de uma coisa que para mim era a relação da Placar mesmo, que era a fonte de informação para a internet. Assim, quem não tinha, para quem viveu naqueles anos ali, final dos anos 70, meados dos anos 70, 80, era a fonte de informação para saber as coisas do futebol, dos outros times. Tu não tinha, então a Placar, que o Falcão lembra ali, era a fonte de informação para quem gostava de futebol e não tinha acesso a jornais, revistas de outros lugares. A Placar centralizava tudo, era uma revista muito completa para quem curtia só o futebol. Assim. E é um documentário que, claro, faz toda o elogio da revista, recupera toda a história, mas é laudatório. A revista, porém, coloca algumas questões ali também de algumas perseguições que a Placar fazia a determinadas figuras do esporte, sejam jogador de futebol, craques mesmo, sejam cartolas, e erros de avaliação mesmo, que alguns jornalistas fazem um meia-culpa, principalmente o Juca Kfouri, que foi grande nome da Placar de 1970 a 1995. Então, ele reconhece alguns excessos. Então, isso é interessante. Mas, sim, é um documentário para louvar a revista. E tá tudo bem. É uma revista que realmente é muito importante na história da cultura brasileira, né, da segunda metade do século XX, né, a partir de 1970 e em diante, que quando a revista surgiu. E que, como eu disse, faz parte assim, do imaginário da vida de boa parte da população, né? Então é interessante. E tem um aspecto que eu achei curioso, interessante também, Roger, é que se reflete na imprensa em si, que é aquela virada que a Placar deu ali nos anos 2000 em direção ao culto da celebridade, que foi um veneno que atingiu a imprensa toda de forma geral, e a Placar, para muita gente, começou a decair a partir disso. Para muitos morreu ali, né? Exatamente. Que começou a tratar foi quando surgiu ali, eles dão como marco zero ali o Edmundo, o animal, assim, quando começou a surgir essa figura do jogador celebridade, que hoje a gente é comum, mas até ali, aquele meado ali, o jogador ele era celebridade apenas por ser um craque, jogava futebol. Sim. E ali
nessa fase começou a questão da celebridade do jogador extra-campo, por escândalos, pela vida louca assim, que levava, e a partir daí a Placar entrou em decadência. Pro bem ou pro mal, a Placar foi também sobre esse aspecto, foi premonitória, né? Porque é o que nós vemos hoje em dia, né? Tá tudo misturado agora. Futebol, celebridades, bets, apostas, né? E tá tudo misturado, e a Placar, de alguma maneira, apontava para isso, denunciava às vezes, fazia reportagens investigativas sobre esses aspectos aí do futebol muito antes de outros veículos fazerem. Então é isso, né, Marcelo? Falamos de 3 documentários muito bacanas aí que estão, né? O Apocalipse nos Trópicos está no Netflix, No Céu da Pátria, nesse instante, e Placar, a revista militante, estão entrando em cartaz nessa semana nos cinemas brasileiros. E esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal em comemoração aos seus 6 anos. É uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e aqui com os Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerini e Marcelo Perrone. Produção da Luísa Kiefer, também do Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, nós temos o Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs, e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Então fica o convite aí para seguir o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e na Apple Podcasts. Toda quinta-feira, um episódio novo a respeito de cinema e cinefilia. É isso, Marcelo? É isso aí, Roger. Até semana que vem, né? Até semana que vem, pessoal. Então tá, tchau. Tchau.